Rapidamente, você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, abra ela comigo. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Essa palavra já está, eu já ministrei algumas vezes, mas ela está queimando meu coração já há umas 3 semanas. E hoje eu vou ministrar essa palavra aqui. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Você encontrou? Ezequiel capítulo 37. Diga para o irmão do lado, você está lindo nessa noite, fala para ele. Fala, você vai sair daqui hoje mais abençoado, mais feliz, mais bonito. Fala para ele, se tiver mais um pouquinho de fé, vai sair mais magro também. Recebe aí. Claudinha já está emagrecendo já. É, exatamente. Só quem precisa. Amém? Você abriu Ezequiel 37? Amém. Abriu? Já achou? Sim. Ok, então abra agora Daniel capítulo 6. Daniel um pouquinho mais para frente. Logo depois de Ezequiel, já vem o livro de Daniel. Capítulo meia dúzia. Abriu? Pareceu bem, verso 1, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do rei, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça o decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Amém? Espírito Santo, a liberdade pertence a ti, ministra aos nossos corações. Quero ministrar debaixo dos céus abertos nessa noite. Onde houver enfermidades, haja cura. Onde houver
tristezas haja curas, libertações, e essa palavra venha fluir dentro dos nossos corações de uma forma sobrenatural. Nos dê a graça e intrepidez e o mistério dessa palavra. Tuas mãos de poder operem aqui nesse lugar, e a mesma unção que estiver sobre esse lugar, ministre sobre a casa e a família de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar assento. Diga para o irmão do lado que você não pode, Deus pode. Fala para ele. Fala, Deus é Deus de justiça. Fala, o homem é injustiça, mas Deus é Deus de justiça. Rapidamente, dentro desse texto aqui, a Bíblia diz sobre Daniel, aquilo que nós lemos, que ele foi colocado como um dos três ministros para guardar as 120 províncias do rei Dario. Só que Dario percebeu a excelência e o espírito que estava sobre Daniel, e as crônicas que estavam escritas sobre Daniel, desde quando esse moço foi para a Babilônia, levado cativo. A Bíblia diz que ele foi levado, e ele, desde o primeiro dia que pôs os pés em Babilônia, propôs seu coração a não fazer nada, a não comer nada, ou fazer nada com que pudesse entristecer ou contrariar o coração do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Daniel, desde quando pôs os pés em Babilônia, ele propôs seu coração a não fazer nada, comer nada, tomar nada que pudesse contaminá-lo. Ou seja, uma atitude para ele continuar agradando ao coração do Deus ao qual ele servia. Independentemente se ele estava ali, independentemente se estavam seus pastores, seus pais, seus mentores, ele estava, a única preocupação de Daniel era não fazer nada que pudesse desagradar o coração de Deus. E nessa época que estamos vendo aqui, essa história que estamos vendo a Cova dos Leões, a história nos ensina, os estudos nos mostram que Daniel estava aproximadamente com 88 anos de idade, quando ele foi erguido como ministro, dos 3 ministros, sobre as 120 províncias de Babilônia. E aqui, amados, esse homem já havia passado muitas coisas, e a vida dele intacta diante do Senhor. E quando chega um determinado momento que Dario percebe e vê que Daniel se destacava dos outros 2 ministros, quis colocá-lo como chefe dos outros 2. E os outros 2, como acontece todos os dias, ficaram com inveja, ficaram com raiva. Então pensaram assim: vamos encontrar alguma falha, vamos encontrar alguma brecha na vida de Daniel, na administração de Daniel, porque se nós encontrarmos, vamos levar ao rei, e o rei vai deixá-lo de lado, e ele não vai ser colocado sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que eles procuraram todo tipo de falha, de erro, de má conduta de Daniel na administração que ele estava fazendo, e a Bíblia diz que não foi encontrado nada. E eles ficaram desesperados, falaram assim: já que não encontramos nada, vamos fazer o seguinte: todo mundo em Babilônia, ou pelo menos quem conhecia Daniel, sabia que esse homem orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz, e nós temos aqui, que ele tinha um quarto, subia para o seu quarto, e a sua janela estava dirigida, estava voltada, aberta, em direção a Jerusalém. Então, por quê? Para que se cumpra a palavra que está em 2 Crônicas, quando Salomão edifica o templo de Salomão, quando ele edifica o templo para Deus, ali ele faz uma oração, antes de consagrar o templo, dizendo: Deus, aonde estiver um povo teu, e se vier inimigo, se vier peste, se vier fome, se vier ataque, se tiver escravos, se tiver terras longínquas, e orarem em direção a essa casa que está o teu nome, o Senhor ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados e dará livramento. Então Daniel orava 3 vezes ao dia, e a janela do seu quarto estava em direção a Jerusalém, por conta dessa palavra profética. Então todo mundo sabia disso. E como perceberam que não haveriam de encontrar, não encontrariam nenhum dano, nenhuma brecha na administração de Daniel, então eles pensaram assim: armar